Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de devocionais sobre educação de filhos, baseados neste livro de David e Carol Sumerk, 151, Reflexões sobre educação de filhos, sabedoria bíblica para alcançar o coração e transformar a trajetória do seu filho. E eu quero, como sempre, fazer aquele pedido costumeiro. Você que é novo por aqui, ainda não está inscrito, ou você que nos assiste, nos acompanha, mas também nunca se inscreveu no canal, faz um favor pra gente, vai lá, clique em inscrever-se, ative as notificações, fique por dentro de tudo que a gente publica por aqui, tudo que a gente gera, todo o conteúdo que nós estamos disponibilizando aqui no canal. Não esqueça de deixar ativas as notificações, também comentar, mandar aquele like, né? Compartilhar aí, mandar pra geral o nosso conteúdo. É muito bom, a gente fica muito feliz quando recebe um feedback do pessoal, como que tá chegando o conteúdo neles, tá bom? Que Deus te abençoe tua casa, tua vida, tua família. E lembre-se, nós também estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. E hoje o episódio é o de número 37, que tem por título O Maior Best-Seller. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Provérbios 1, 4 e 5. Então hoje nós viemos falar sobre o livro de Provérbios. Vamos ficar com ele mais alguns episódios aí, porém hoje é o dia daquela introdução. Então, como o autor diz, é o nosso maior best-seller, o manual acerca de criação de filhos, está ali, o livro de Provérbios com 3.000 anos já fazem que foi escrito. Salomão, um rei muito sábio na Bíblia, conhecido por sua sabedoria, e muita gente fala de Salomão como lembra dele como se ele fosse sábio somente após o momento dele receber do Senhor esse dom. Mas o que eu percebo em Salomão e que me chama muita atenção é que ele soube pedir. Deus entregou a ele uma oportunidade e Deus disse, o que você quer ganhar, né? Pede para mim e eu vou te dar. Ele poderia ter pedido riqueza, mulheres, fortuna, reinos, o que ele pudesse pedir. Mas ele soube pedir. Ou seja, a sabedoria de Salomão já habitava nele, já habitava uma sabedoria em Salomão, porque ele soube pedir ao Senhor o que ele sabia que iria lhe dar tudo aquilo que eu citei aqui antes. Porque através da sabedoria ele foi conhecido, reis, rainhas vinham de toda parte do mundo para ver a sua sabedoria, né, para ver o seu reinado, a prosperidade, como que acontecia no reino de Salomão. E porque ele soube fazer um pedido. A sabedoria dele já habitava nele a partir do pedido. Muito antes do pedido. É verdade. E quando a gente olha para Provérbios, né, ele é um manual de sabedoria, mas não é aquela sabedoria terrena, né, aquela sabedoria do alto, a sabedoria divina. Então é isso que ele vai nos ensinando. E a gente fala que estudar o livro de Provérbios é como se você fizesse uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, aí em sabedoria. Então o rei Salomão, com toda a sua sabedoria, escreveu o livro de Provérbios, porém não ele todo, né? A tradição hebraica diz que ele que escreveu o livro, e assim como Davi escreveu os Salmos. Porém, também Davi não escreveu todos os Salmos, assim como Salomão não escreveu todos os provérbios, mas a maioria dele. O mais conhecido pelas mulheres, que é o 31, por exemplo, não foi ele que escreveu. E eu fiquei chocada. Poxa, Salomão. Então você vê um livro antigo, né, da época de Salomão, rei Salomão escreveu, e que é contemporâneo. Você, pai, mãe, que tem alguma dúvida na criação dos seus filhos, que quer transmitir conhecimento para os seus filhos, pega o livro de Provérbios, vai dar uma olhada, vai dar uma lida. É uma literatura assim, riquíssima. E lembrando, você pode pegar literaturas paralelas à Bíblia. Você não precisa, né, se ater somente à Bíblia. Se lhe há uma dificuldade de conhecimento, se você interpretação, você lê ali alguma coisa que de repente você não entende, ou vai ser até difícil para os seus filhos compreenderem, busque uma literatura paralela, busque uma literatura que fale também sobre o livro de Provérbios, que vai ter uma interpretação, vai ter um autor falando. Pastor Hernandes Dias Lopes tem uma coleção muito boa sobre os livros da Bíblia,
E o livro de Provérbios o engraçado é que os volumes dos livros são todos desse tamanho assim. Quando chega no Provérbios é um livro grosso, né? Gênesis também é Gênesis grande. também, porque Provérbios é algo para a vida, é um livro para a vida. É um Salomão na metade da vida escrevendo, porque Salomão tem as 3 fases dele. Você pega o livro de Cantares, um Salomão jovem, um Salomão afoito. É um livro erótico, o livro de Cantares. Você lê poemas dedicados à sua amada. Você pega Salomão no livro de Provérbios, já é um homem mais maduro. Sabe, é um homem falando ali lições para a vida, dando orientações para os pais, como criar seus filhos. E quando você parte mesmo para Eclesiastes, ali em Eclesiastes é incrível. O Salomão que diz em Eclesiastes, beije-me com o beijo da tua boca, pois teu beijo Cantares, perdão, é melhor do que o vinho. É o mesmo Salomão que lá no final da vida ele diz assim, ó, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Lá no livro de Eclesiastes. Então, você pegar esses 3 livros, essa trilogia, você lê, você percebe toda a passagem da vida de um homem sábio. E para nós que estamos agora no período de criação dos filhos, o livro de Provérbios deveria ser o manual de cabeceira de cada pai e mãe. Não é? Porque a gente costuma falar, né? Tal pai, tal filho. Então, assim que o livro de Provérbios ele deve ser visto, né? Um manual mesmo para você caminhar junto com ele. Aqui o autor até fala que o livro foi escrito grande parte para treinar as gerações vindouras. Então, ele foi escrito para os líderes da nação, os futuros líderes da nação de Israel. Então, ali Salomão entregando tudo o que ele tinha para a próxima geração. Então, é um livro que ele trata de discipulado. É um livro que trata da vida, de amizades, de casamento, de tudo, mas o foco dele central é a paternidade. Aqui eu li também que filho meu, por exemplo, essa expressão filho meu, ela é dita mais de 20 vezes no livro. Então ali você já vê. Então o livro ele trata muito sobre disciplina e discipulado em todos os aspectos, mas aqui nós estamos focando na criação de filhos. E a parte linda que eu vejo na questão de Salomão, no livro de Provérbios, é que o pai, você como pai, você como mãe, você tem que ter isso em mente, que você está transmitindo conhecimento para a próxima geração. É a sua função, a função sua como... Criar um filho é algo tão importante, é algo que você não tem, às vezes, a gente não tem a dimensão, pelo dia a dia, pela vivência, nós não temos a dimensão do que é criar um filho. Você está criando gerações. Os valores que você vai colocar no coração do seu filho hoje, na sua função de pai, de educador do seu filho, refletirão às vezes em gerações. Às vezes, sem você saber, sem você ter essa noção de futuro, você pode ter dentro da sua casa o próximo Billy Graham. Você pode estar dentro da sua casa hoje tomando café da manhã com você, o futuro presidente dos Estados Unidos. Então a nossa responsabilidade por não deter esse poder de prever o futuro nos dada essa responsabilidade de criar os filhos, treiná-los, discipulá-los, fazê-los discípulos de Jesus. E Provérbios, Salomão, ele transmite isso. Ele preocupa-se em não deixar apenas na tradição oral. Ele preocupa-se em deixar escrito, em escrever um livro e passar para as próximas gerações aquilo que o Senhor me deu. Ele escreve e deixa como sabedoria para a próxima geração. E a gente vê que toda a Bíblia, né, ela é escrita com instruções para a gente. Porém, no livro de Provérbios, foi isso que você falou, né, amor? Ele já traz assim um manual. Já traz ali todas as virtudes, toda uma cultura que deve ser seguida dentro de uma casa. Tudo certinho, o que é certo ou errado, porque hoje a gente vê que o mundo ele está tentando distorcer o certo e o errado, o belo. Então a gente vê uma distorção de valores, de virtudes, de princípios, uma distorção da cultura até do reino. Então, quando você lê Provérbios, você vê que Salomão coloca os pingos nos is, os pontos, as vírgulas. É isso que o Senhor quer para nós. É isso que o Senhor nos ensina. Então, ele pega a Bíblia toda, os ensinamentos bíblicos, praticamente, e coloca ali em forma de manual.
quando a gente lê o livro de Provérbios, ali logo no primeiro capítulo já fala: filho, obedeça o seu pai, ouve os Ouve as conselhos, instruções da tua mãe. os conselhos, as instruções da tua mãe. Então, a gente estava até lendo com as crianças o livro de Provérbios, e quando eles viram o versículo, por mais que eu sempre falava que isso existia, que a Bíblia fala isso, mas quando eles viram que realmente estava ali, eles, nossa, tá aqui mesmo, né? Eu digo, pois é, filho. Então, são instruções que nós temos que levar para a vida e passar para os nossos filhos acerca da identidade. Que isso é outra questão que está distorcendo, e a gente vê aqui no livro de Provérbios como a gente deve andar, como a gente deve seguir, né? Provérbios fala, eu já falei aqui, né, de valores, virtudes, mas também fala de moral. Né? Como a gente deve se portar na sociedade, com relação às nossas amizades, na nossa escola. Então, tudo está aqui. Então, qualquer dúvida que você tenha, que esse mundo tem tentado influenciar de alguma forma, vá para o livro de Provérbios, porque vai estar lá. A gente sofre também um choque assim com relação à identidade das nossas crianças, né? Hoje tá muito difícil até da gente falar sobre isso, porque tem coisas que às vezes a gente vê na internet que, gente, isso existe? Porque parece às vezes que nós vivemos numa caixa e estamos guardados desse mundo. Às vezes eu sinto isso com relação aos nossos filhos, que nós estamos criando eles realmente numa bolha. E vem muito essa expressão, né, de criar numa bolha. Mas nós, na criação dos nossos filhos, nós temos essa concepção. Eles realmente têm que ser criados numa bolha, principalmente nessa primeira infância, para que eles sejam treinados, porque futuramente eles vão ser confrontados. Aí está o ponto que você trouxe, que é muitas vezes o erro dos pais. Cria-se o filho numa bolha, não prepara o filho, e quando o filho rompe a bolha, porque isso é natural, o filho vai romper a bolha, vai sair para o mundo, o filho não está preparado, o filho nunca ouviu um não, o filho tem a síndrome do imperador, acha que o mundinho gira em torno dele. Aí quando sai para o mundo, ele não está preparado para viver em sociedade, ele não está preparado espiritualmente para seguir. Gente, é exaustiva essa nossa fala, mas nós somos cristãos, nós não somos frequentadores de igreja, nós não somos consumidores de fé. Nós precisamos trazer a cultura, a visão, a linguagem que nós temos dentro da nossa igreja, que a gente aprende com os nossos pastores, para dentro da nossa casa. É chegado o tempo de a gente acabar com esse negócio de sermos uma coisa lá e uma coisa em casa. E terceirizar. A maneira de influenciar o mundo, de influenciar a sociedade onde a gente vive, é quando nós formos a mesma coisa que nós somos na igreja, nós sermos dentro da nossa casa, sermos nos nossos convívios diários. Esse é o segredo, é aí que a igreja, nós como corpo de Cristo, vamos influenciar. E quando você cria seu filho numa bolha, você prepara ele, você insere valores, você insere princípios de fé nele, bases, você dá a ele argumentos para ele rebater uma ideologia que for tentar ser falada para ele, seu filho, quando romper a bolha, ele vai estar preparado. Né? Porque, como eu falei, o rompimento da bolha é inevitável. E eu ouço fulana, eu ouço ciclana, eu vejo a psicóloga tal, eu vejo isso, porque há uma tentativa de quebra de identidade. Você falou muito bem ali, há uma tentativa de quebra da identidade, há uma tentativa de o errado virou certo, o certo virou errado, há uma tentativa da destruição do mérito até. Né? Nós tivemos uma situação na escola das crianças em que lá eles fazem um reconhecimento, o que no Brasil se chamava honra ao mérito, que fazia na escola. As crianças com melhores notas, as crianças com um melhor aprendizado, com um melhor comportamento, com tudo, eles são honrados. Eles recebem um diplomazinho, né, de crianças honradas. E a gente está muito feliz porque hoje a gente está gravando na terça-feira. Terça-feira, dia 6 de janeiro. E amanhã, quarta-feira, o Noah e a Zoe vão receber o certificado de honra ao mérito da escola. E aí houve uma reclamação dos pais, de alguns pais, com relação a isso. Mas e aí com relação às outras crianças? Aí eu estava pensando, a princípio, quando eu ouvi isso, eu pensei assim, não, realmente, coitado das crianças que não alcançam. Mas aí eu pensei, mas espera aí, isso serve de incentivo para elas se influenciarem, porque há um entendimento, eu não me recordo agora quem falou isso, mas assim, quando você não digo nem elogia, mas você não
não premia o bom, você desestimula o bom e não estimula o ruim. Uhum. Entendeu? Foi o que aconteceu aqui em casa, né? A primeira vez foi só a Zoe que ganhou. Primeira vez foi só a Zoe. Isso. Daí o Noah ficou, ai, mamãe, eu não ganhei. Por mais que ele não é muito competitivo, a Zoe é mais. Eu comprei flor, comprei bombom, cheguei em casa, honrei ela, Isso. sabe? Fiz uma declaração para ela, ele ficou olhando assim. Aí depois ele ganhou, né? Isso, depois ele ganhou. E ele me cobrou, eu quero o meu bombom. Porque daí fez isso nele, né? Fez um sentido de, ok, eu vou também conseguir alcançar, porque nós profetizamos sempre na vida deles. Vocês são inteligentes, vocês conseguem. Vocês são imagem e semelhança de Deus, vocês são amados, vocês foram a criação de Deus. Então, tudo que é de bom tá aí dentro também, com aquilo que é de ruim. Nós fizemos ativação todo dia de manhã. A gente faz a ativação da identidade deles. Antes de eles saírem para a escola, a Bianca bota a mão na cabeça deles, a Bianca diz quem eles são. Vocês são filhos amados, vocês são discípulos de Jesus, vocês são luz onde vocês passarem, vocês são bênção, vocês abençoam vidas, vocês são inteligentes, vocês são prósperos e, acima de tudo, vocês são amados do papai e da mamãe. O papai e a mamãe amam vocês. Então isso ativa neles, eles têm a identidade deles. Nós vamos criar filhos fortes. Para que quando chegar lá fora, alguém dizer, você é isso, você é aquilo, dizer, não, eu não sou. Não, que seja feio, né? Que seja feio. Dá bola. Mamãe me chamou de feio. Dá bola, filho. Você é feio. Não, você é a coisa mais linda do mundo. Você é o feio mais lindo do papai. Não pense assim, meu filho. Glória a Deus. Vai. Caminha, É ativar a identidade deles. É deixar eles fortes para resistirem. E essa negligência dos pais é que tem gerado essa geração fraca. E retornando só um pouquinho ali na questão da bolha, alguns pais pensam assim, né? Pelo menos é o nosso entendimento, tá, gente? Não é nada que a gente queira trazer assim para vocês. Porém, como verdade absoluta, né? A gente fala baseado na nossa vivência. Porém, eu vejo que alguns pais dizem assim, mas criar o meu filho numa bolha, ele tem que ter contato com outras culturas, ele tem que ter contato com outros tipos de relacionamento, ele tem que saber, por exemplo, que existe homossexuais, por exemplo, né? Uma situação. Mas o que acontece? Depende da idade. Você vai expor, às vezes, seu filho pequeno em situações ou com pessoas que você não gostaria que ele estivesse no futuro, por exemplo, quando ele tiver o livre-arbítrio de poder ir. Né? Então, isso que a gente faz, a gente blinda os nossos filhos na primeira infância com relação a essas coisas adversas que a gente não quer que eles tenham acesso, que eles... cria eles realmente, como eu falei, numa bolha, mas treinando eles ali, com relação ao certo e errado, para quando eles vejam aquilo lá, o espírito deles acusa. Você tem noção certinho dos tempos e das fases da vida do seu filho. Até domingo agora, uma pessoa brincou comigo sobre o Noah. O Noah bonitinho, não sei o que lá, namorar, eu tenho uma filha, tal, namorar. Aí eu cortei na hora. A pessoa até me olhou assim, eu disse, não, pode parar com isso, pode parar com essa conversa. Se meu filho tem 6 anos, ele não tem idade para estar com essa conversinha de namoro. Não, eu tava brincando, digo, não, cara, nem brincadeira. Criança não namora. Criança não namora. Fica com essa brincadeirinha, são coisas pequenas que você vai ativando neles, uma curiosidade que eles não precisam. Deixem eles ser crianças. Quando você passa, você pula as fases, você compromete a maturidade do seu filho, você compromete o futuro dele. Até muitos pais, por erros, quantas vezes eu já ouvi isso de amiguinhos meus na escola no Brasil, que o pai levava eles num prostíbulo para conhecer, para ter a primeira relação com uma mulher, sabe? E achava aquilo legal, porque meu filho é machão. Não, cara, você está criando um cara que ele vai olhar toda a vida para uma mulher como uma mercadoria. É o que a gente sempre fala aqui. Dentro de casa eu estou criando o Noah de uma maneira como ele vai tratar uma mulher no futuro. E nós estamos criando a Zoe de uma maneira como ela vai aceitar ser tratada. A Zoe, nós estamos tratando ela de uma maneira que ela não vai aceitar nada menos do que aquilo. Quando se um dia ela for
tiver uma relação que possa ser abusiva, alguma coisa, ela vai identificar que ela vai dizer, não, isso aqui não está certo, ela vai saber sair dessa relação. Entendeu? Quando você não cria seus filhos dessa maneira, quando você não é exemplo dentro de casa, quando você é abusivo, quando você é tóxico dentro de casa, seu relacionamento dentro de casa é desrespeitoso, você cria o padrão nos seus filhos. Eles olham para aquilo e têm aquilo como padrão de relacionamento. E se eles não tiverem um encontro real com Cristo, se eles não entenderem a quebra de ciclos, que eles devem quebrar os ciclos de maldade na vida deles, eles vão o quê? Repetição de padrões. E aí você compromete uma geração inteira. É por isso que Salomão pegou Provérbios e escreveu. Ele não deixou apenas na tradição oral, porque a tradição oral poderia se corromper com o tempo. Ele deixou escrito e chega até hoje nos nossos dias o livro de Provérbios. Então não há desculpa para você cristão, você que é crente, ou você que de repente não é crente, mas você que gosta de ler a Bíblia, dizer que você não sabe onde vai ter uma literatura, vai ter algo para criar seus filhos, valores. Livro de Provérbios. Não sei o que tem nessa água, tô falando demais hoje. Não, tudo bem. Saudade de falar com vocês, gente. Muito tempo sem gravar, né? É. Mas só parafraseando, né, amor, tudo que tu estava falando, concluindo, quando nós olhamos realmente para o livro de Provérbios, tenha em mente isso. Tenha em mente o que é certo, o que é errado, que você vai ensinar isso para os seus filhos. Porque hoje nós temos uma geração de pais que estão deixando crianças de 2, 3 anos escolherem o que elas querem, né? Que seja, às vezes, uma estratégia com relação à roupa, para não gerar uma birra. Tudo bem, gente, mas assim, ó, são coisas assim, ó, onde você quer comer, vai numa loja, o que vai escolher para comprar. São decisões, gente, que a criança não tem maturidade, não está pronta nem para tomar pequenas decisões que para você pode ser pequena, mas para a criança ela está se achando o máximo. E você vai ver, acaba tirando a sua autoridade de alguma forma. E depois para você resgatar, é mais difícil. Nós não estamos falando de autoritarismo, cada um rege a sua casa. Porém, nós estamos aqui olhando para o livro de Provérbios e nós vamos, como eu já falei no início, trabalhar ele algum tempo aqui nos nossos próximos episódios. Então, vamos olhar bem os versículos que falam com relação diretamente para a família, diretamente para os pais, para os filhos. Porém, olhe com cuidado, veja bem, sente agora neste momento, pense como você tem agido. Às vezes, pelo cansaço, você tem sido permissivo, né? Às vezes você tem dado presentes demais sem necessidade. Então a criança às vezes ela não entende. E como o Mozo falou, né? Repetições, ciclos que vão se repetindo, às vezes não é... às vezes não, geralmente, né? Não é porque a gente quer. É uma coisa até inconsciente, né? Os ciclos vão se repetindo como você vê, você já falou igual sua mãe, você já agiu como seu pai. E assim vai acontecendo as coisas. Então, se a criança, né, se o adolescente, se o jovem, ele não for criado para quebrar esses ciclos, para se amar, para ter fixa a sua identidade em Cristo, né, para que não venha se corromper com as coisas desse mundo, gente, vai ser difícil, né? Vai ser difícil tomar as rédeas. Muitos de nós, às vezes, pais que fizemos tudo isso, às vezes acontece de ir lá na frente meu filho não acabar se desviando do caminho que a gente ensinou. E uma das coisas que você falou aí que é bem interessante e que eu percebo hoje é que os pais hoje em dia eles querem ser muito mais amigos dos seus filhos do que pais, do que autoridade sobre a cabeça do seu filho. Os pais hoje, eu percebo assim que eles têm medo de perder o amor do filho. Eles têm medo de ofender o filho, sabe? Quando na verdade acham que estão ajudando a criança, na verdade eles estão submetendo a criança a um estresse que ela não está pronta, a um estresse de decisão, a um estresse de ter que escolher algo. A criança, você, claro, tem que treinar seu filho para ele estar pronto para as decisões, mas cada decisão a seu tempo, como você falou, famílias que se pautam pelo que a criança quer fazer, famílias que se pautam porque ele quer fazer isso, ele não quer ir em tal lugar,
O Noah e a Zoe, às vezes, perguntam dentro do carro, por que nós não vamos então? Porque o papai e a mamãe decidiram que não. Porque é tarde, porque a gente dá o entendimento para eles, a gente explica para eles o porquê que nós não vamos fazer algo, não vamos em tal lugar, e eles entendem. Vai frustrar, gente? Frustra. Vai frustrar, vão chorar? Às vezes choram, às vezes entendem mais rápido, outras vezes não, mas é a vida. E a frustração é necessária para que você aprenda a lidar com ela. Quando você cria uma criança sem frustração, ela vai achar que o mundo vai dizer sim para ela sempre. Vai achar que lá fora todo mundo vai ser bonzinho e amável igual você. Aí, a primeira entrevista de emprego que ela tiver que disserem não, ela se enfia num quarto em depressão que não consegue mais sair, não quer mais enfrentar o mundo. E aí você pensando que ajudou seu filho, você acabou prejudicando ele. Hoje nós temos uma geração, né, de jovens que não querem mais trabalhar. Eles não querem mais chegar numa empresa, ganhar um salário mínimo e ir crescendo naquela empresa e fazendo cursos e ali. Não, eles querem é a geração do imediato, né? Imediatista. E se a gente não cuidar, a gente também está seguindo por isso. A gente quer para ontem, a gente quer para hoje e pronto, e vamos lá. Né? No trânsito está cada dia mais difícil e assim as coisas vão crescendo. Né? Aqui nos Estados Unidos, as pessoas elas são muito individualistas, né? São ela e pronto. Por exemplo, é até perigoso se você está olhando ali uma criança no parque com seu filho, por exemplo. Né, num parquinho. E uma criança caiu, qual é o instinto nosso, brasileiro? E ajudar a levantar. E ajudar. Não faz isso aqui. E aqui a gente não pode nem fazer. Porque se o pai vê, pode entender, virou, não virou. Então, às vezes eu fico assim, poxa, a gente não pode ajudar uma criança. Né? A gente não pode... Às vezes até os idosos, tu quer ajudar com alguma coisa, eles não querem ajuda. Esses dias eu fui tentar ajudar um senhorzinho no mercado, né? Que eu tava botando a compra no carro e ele passou e pediu o meu carrinho. E ele tava de bengala, alguma coisa assim, ou ele tava segurando outra coisa, mas ele já queria ir levando o carrinho, né? Inteligente ele, claro. E eu disse, o senhor quer que eu lhe ajude? Ele, não precisa tal. Mas ele foi até gentil. Mas às vezes tem uns que não querem mesmo, né? Já teve situações, eu querer muito expansivo, muito de abraçar, né? E eu querer ajudar e a velhinha deu uma, não. Eu posso fazer isso. I can do it. Okay. E aqui a gente é assim com as crianças, então esse país, né, Canadá, Estados Unidos, já vivem isso, né, de uma individualidade. E nós vivemos em família, às vezes vivemos dentro de casa, cada um no seu computador, cada um no seu celular, cada um fazendo coisas diferentes. Então, quando nós olhamos novamente aqui para o livro de Provérbios, é isso. É trazer o que é certo e errado, é trazer para a nossa cultura, é trazer para perto, é instruir, é dar moral e bons costumes. Lembra que nós tínhamos essa... Moral cívica e costumes, né? Acho que era... É basicamente escola, né? isso. Estudos sociais, uma coisa assim, né? O livro de Provérbios, que hoje não tem mais, né? Hoje, às vezes, salas de aulas, a gente vê vídeos, as salas de aulas estão uma Babilônia. Cada um quer falar o seu, cada um quer militar o seu, e o professor não consegue dar aula, e assim vai. Então, é isso que nós queremos para amanhã? É isso que nós queremos para os nossos filhos? Porque, assim, a Bíblia nos ensina também, por mais que eles tenham que ter conhecimento para ele ter que se defender e falar, né? Não só se defender, mas atestar aquilo que ele vive, né? Pregar aquilo que ele vive. A gente também aprende com Jesus que é pelos atos. Né? Muito pouco fala e muito faz. Né? Você vai atingir mais através de uma vida, de um estilo de vida. A prova que é pelos atos foi que Jesus, quando o jovem rico encontrou Jesus, Jesus já pegou ele pelo coração, né? Onde estava o coração dele. Ele chega, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele diz, por que me chamas de bons? Bons são o Pai que está no céu. Conheces a lei, conheces os mandamentos? Eu conheço, cumpro todos desde a minha infância. Assim, deu no peito, né? E aí Jesus disse, não, beleza, então faz o seguinte, vende tudo que tu tem e me segue. Dá aos pobres e me segue. E a Bíblia fala que ele se afastou, se entristeceu e parou de seguir. Por quê? Porque ele tinha muitas propriedades.
Ou seja, a ação dele estava naquilo ali, né? O falar dele estava nos mandamentos, mas a ação dele estava nos bens. Isso, é isso que eu quero chegar agora. Quando a gente vê Provérbios, vou falar de Provérbios, né? Mas quando olhamos para o livro de Provérbios, vem essa parte, como já falamos aqui, né? Sobre moral, sobre certos e errados. Porém, se você dá muito conhecimento para o seu filho, quer que ele adquira muita sabedoria da terra, mas você não dá Cristo para ele, pronto. Você vai o livro criar. é até meio duro, né? É um termo duro. Até a expressão que o autor a expressão usa do é autor. essa. Educar alguém sem lhe dar Jesus significa criar um diabo mais esperto. Olha a responsabilidade tua como pai, como mãe. Meu Deus. Porque nós sabemos que o diabo conhece a Bíblia, certo? O diabo conhece os mandamentos. Na tentação lá, quando ele foi tentar Jesus, ele citou as escrituras o tempo todo. O tempo todo. Tá escrito. E Jesus rebateu também com as escrituras. Porém, o que acontece? Se nós dermos só a lei para os nossos filhos e não apresentarmos Jesus, a gente vai criar aí, como o livro falou, né, nessa parte mais forte, um diabo mais esperto. E também nós não vamos estar olhando o coração, transformando o coração. E todos os episódios que a gente vem falando aqui, a gente traz o conceito, mas primeiramente nós temos que olhar o coração. Para disciplinar, você tem que olhar o coração, você tem que saber se a mudança aconteceu no coração. Qual foi a iniciativa? Porque a gente já sabe que nós somos, né, da nossa carne, ou é do pecado, e as crianças são pecadoras também. Então, às vezes ela vai lá, na maldade, empurrar o amiguinho. Sim. Você tem que saber se aquele perdão veio do coração ou se ela só pediu perdão para você não brigar com ela. Né? Então, isso que nós temos que ensinar. É isso que Jesus faria? Aqui nos Estados Unidos tem uma frase muito legal. What would Jesus do? O que Jesus faria? Então, eles sempre perguntam, quando vão fazer algo, alguma coisa, hey, what would Jesus do? O que Jesus faria nesse caso? Isso é uma pergunta legal para você ter na sua casa. Você falar o que Jesus faria, o que Jesus faria nesse caso. E acima de tudo, você ser um seguidor de Jesus de tal forma, você ser um discípulo de Cristo tão intenso, que os seus filhos desejem parecer-se com você. Essa frase foi tua ontem, né? É que os seus filhos olhem para você assim, ó, a primeira concepção de Cristo que eles vejam seja você, pai. Seja porque você, mãe. é aquela coisa, né? Não minta. Se você mentir, mas o meu pai mente, então tudo bem. A questão da mentira, ela também não é só aqueles assuntos grandes, não. É coisas pequeninas mesmo. É você dizer que vai levar num lugar para ele fazer alguma coisa, depois você não levar. É tudo quebra de confiança. E isso tudo está em Provérbios. Isso tudo você vai ver ali, está em Provérbios. Você, pai, o conselho nosso no episódio de hoje, pega o livro de Provérbios, começa a ler com os teus filhos. É muito pesado, é muito duro, é um texto meio duro. Busca uma literatura na linguagem dele, mas que seja ligada a Provérbios. E comece a ler com ele. Quando a gente chegou ali no capítulo 1, lá embaixo fala sobre sexualidade, né? Que a mulher, a adúltera, o homem, não sei o quê. Daí hoje isso aqui não vai poder falar, né? Que eles não vão entender. E eles vão perguntar o que é isso. Então, né, a gente pula. E você vai conforme o discernimento do seu filho, né, da sua criança, lembrando que são coisas, dependendo da idade do seu filho, são coisas que precisam ser faladas. Até porque, às vezes, ele já sabe. E você nem sabe que ele sabe. Então, questões de sexualidade, questões aí acerca de amizades, né, às vezes quem já tem adolescentes, para sempre ver minhas orações sempre foram, desde que eles estão na barriga, e sempre será: Senhor, dá bons encontros, Senhor, dá bons relacionamentos. E quando eu falo de relacionamentos, não quer dizer só casamento, mas os professores bons, amigos bons, né? Pessoas que eles vão se relacionar na igreja também, porque às vezes você acha que ele está no ambiente de igreja, não vai ter pessoas ruins, né? Má influência também tem. Então, se você não gosta, por exemplo, da atitude do filho do seu amigo, mas você ainda convive junto, então preste mais atenção também com relação a isso. Procure estar perto de pessoas que tenham alinhamento de propósito. Isso, igual. Pessoas com alinhamento de propósito. As pessoas que
professam uma fé que é a sua, pessoas que tenham valores que são os seus, pessoas que tenham princípios que são os seus. Caminhe com essa gente, caminhe com pessoas que vão acrescentar, pessoas... Pergunte-se sempre, se eu não estivesse mais aqui, eu deixaria meus filhos com essa pessoa? Essa é uma pergunta que você deveria se fazer. Meus filhos, eu deixaria com eles, eu gostaria que eles criassem meus filhos? Nós temos um casal de amigos que se um dia nós faltássemos, nós desejaríamos que eles cuidassem do Noah e da Zoe. Porque é o mesmo alinhamento de propósito, é o mesmo alinhamento de visão, é o mesmo alinhamento de criação dos filhos. Então, isso precisa ver, os nossos relacionamentos interferem nas crianças, interferem nos filhos. Não adianta você querer controlar seu filho no linguajar, no vocabulário, não falar palavrões, e você caminhar com amigos que falam palavrões, frequentar a casa que vai ter a criança ali falando palavrão também. Principalmente nessa primeira infância, isso. né? É tão... primordial, como a gente falou desde o início da bolha, mas gente, tem que ser, porque a criança pensa num cérebro que é uma esponja, ela vai absorver tudo ao seu redor. E por que eu tô nesse ambiente, depois eu tô naquele, primeiro eu tô nesse ambiente, daqui a pouco eu tô na igreja. A confusão de identidade, a confusão, né? Depois ele vai crescendo, vai adquirindo discernimento, vai conseguir separar as coisas. Mas a primeiro momento ele não vai conseguir separar. Por que aqui meu pai toma cerveja, por exemplo, né? Por que aqui nesse ambiente meu pai faz essas coisas, mas lá naquele ambiente... Já tudo chegando em outro lugar, muda. Não fala. Né? Não entendi nada, tô sem saber. Por que aqui eu posso agir assim? Às vezes também, né? Os pais assim que permitem algumas coisas em um lugar, em outro não. Porque para mim, o meu entendimento de criação do filho não importa onde nós estivermos. Não importa se a gente está na frente do Papa, não importa se a gente está na frente do presidente da República. Se eu tiver que ensinar, chamar atenção, né? Instruir ali os meus filhos, eu vou fazer. Eu vi tinha um meme da internet que era o filho da princesa Kate, do príncipe William da Inglaterra, ela baixada e dando de dedo, dando uma dura nele pequenininho, né? E aí o meme ainda dizia assim, se até o futuro rei da Inglaterra leva uma chamada de atenção da mãe, por que você não fala nada pro seu... Até ela usou um nome lá muito comum de criança. Então é isso, é você trazer esses limites pro seu filho, né? Eu acho que é isso. É isso, amor. É isso? Gente, que maravilha, que saudade que a gente tava de estar aqui com vocês, de conversar, de trazer esse assunto, falar sobre a criação de filhos. E essa série agora, que vão vir próximos capítulos, serão todas dentro do livro de Provérbios. Então não perde. Você que está assistindo aqui agora quer ter uma noção do que foram os outros episódios. Esse é o 37, né? Isso. Não, 35, 37? 7. 37. Volta lá até o primeiro, vem assistindo todos que você vai ver. É uma sequência desse livro aqui, o livro de David Carol Sulmer, que é um livro maravilhoso, devocionais para a criação de filhos. A gente usa ele como base e aplica também as nossas experiências, né, do dia a dia da criação do Noah e da Zoe. Obrigado a você que veio até aqui, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, passeie aí por dentro do canal, veja as outras séries que nós temos disponíveis e também não esqueça que nós estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também Spotify. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida. E que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Um beijo grande e até a próxima. Até mais.